Queridas irmãs, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Casa de Joana-d'Arc. Temos a alegria de recebermos neste domingo, esse domingo ensolarado, o nosso amigo Antônio Carlos Virminzoni, trazendo-nos o assunto a evolução do princípio inteligente. Desde já agradecemos a dedicação, o carinho com a Casa de Joana-d'Arc e principalmente com os estudos da doutrina espírita. Desejamos que a tarde seja proveitosa, que possamos sair daqui enriquecidos com os estudos trazidos e preparando-nos, nós vamos pedir a Franciane para fazer a leitura de uma página, depois o Perdigão para a prece inicial. Boa tarde. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem: missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguer-se a enxada e ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a lei de Deus e a da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Boa tarde, meus irmãos. Vamos neste instante serenar os nossos corações e entrarmos em sintonia com o nosso Mestre Jesus através da prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, amado Mestre, nós te agradecemos por esta imensa oportunidade
de nos encontrarmos aqui mais uma vez, nesta casa de oração, para realizarmos o nosso seminário da tarde de hoje. Agradecemos a essa falange de espíritos que aqui se encontram no ambiente desta casa. Que eles possam nos orientar, que eles possam nos ajudar, que eles possam, Senhor Jesus, abrir todos os horizontes da nossa mente, para que possamos adquirir todos esses conhecimentos que nos serão passados na tarde de hoje. Que possamos tirarmos todas as dúvidas existentes e, através deste aprendizado, alcançarmos o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, lutando a cada dia para domarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências em busca do nosso progresso, em busca do nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça para que possamos aprender e usar todo esse aprendizado em prol do bem, em prol do amor, em prol da luz, em prol da caridade, em prol do auxílio aos nossos irmãos que necessitam ainda desse esclarecimento, desse entendimento que nós até agora adquirimos. E nessa certeza que iremos ainda progredir cada vez mais, aprendendo tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento. Obrigado por tudo, que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. O seminário, ele terá um intervalo às 16h30, nós teremos um intervalo. E nós passamos então a palavra ao Guilherme. Então, irmãos e irmãs também, uma boa tarde, né? Jesus ampare então o nosso propósito de nos reunir aqui para os estudos doutrinários, com esse tema bastante difícil, né? Que é da nossa própria evolução. Quem somos nós, né? De onde que nós viemos? Para onde que nós vamos? Então, esse tema, nós já temos muitas informações, né? Através de livros doutrinários que possam assim oferecer já para nós um pequeno entendimento, né, dessa nossa trajetória. Então, nessas condições em que estamos ali, fizemos um desenho, né, de onde nós tiramos de alguns livros. Quando então Jesus, dada a missão para ele, de Deus, né, nosso Pai, para que ele construísse um planeta, e esse planeta seria o nosso planeta Terra. Todos nós sabemos que Jesus é guia e modelo para nós todos. Pergunta 625, né, do Livro dos Espíritos. E com essa missão dada por Deus a Jesus, Espírito puro, já entendendo a grandiosidade do nosso Pai, Jesus se reuniu, conforme nos fala Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, se reuniu com outros prepostos de Deus para exatamente construírem a terra. Serviria de morada. Hoje, nesse momento, nós temos cerca de 30 bilhões de espíritos aqui ligados ao planeta. 30 bi. Nós já somos 8 bilhões de encarnados. Agora, no dia 12 de abril, nós tivemos a população da China com 1,4 bilhões, população da Índia, boa tarde, população da Índia, 1,4 bilhões também, estão iguais em termos de população, só que a Índia oferece assim criaturas mais jovens para ainda a procriação, né? E a China nem tanto mais. Então é possível que a Índia passe a China em termos de habitantes.
Então nós somos cerca de 8 bilhões encarnados e 22 bilhões de desencarnados, ligados aqui ao nosso planeta Terra. Então nós temos uma grande população, e segundo nos fala Emmanuel no livro, sem contar ainda as criaturas que estão evoluindo por esses reinos aqui, ó, mineral, vegetal, animal, nominal, sem contá-los. Somos 30 bilhões de criaturas, seres em desenvolvimento, né? Todos nós desenvolvendo, assim, a parte de amor, né? Parte da ciência, porque nós vamos alcançar 2 asas, né? Todos nós sabemos também, a asa da sabedoria e as asas do amor. Todos nós, isso aí é um determinismo divino. Deus é quem quer que seja assim, né? Então nós vamos adquirir as asas do amor e da sabedoria, todos nós. E também eles nos falam da importância, né, das palavras de Jesus, quando ele disse assim: vós sois deuses, fareis o que eu faço e mais ainda do que eu faço. As palavras são de Jesus, ele não iria falar mentira para nós, né? Se ele, nessa condição em que ele se encontra, chegou nesse patamar, passando por isso também que nós estamos passando. Não tem privilégios, né? Nós sabemos que não tem privilégios. Todos fomos criados simples e ignorantes, todos, para que através do nosso próprio esforço a gente consiga alcançar o patamar da evolução, né, máxima para nós. Nossa perfeição vai ser sempre relativa, que a perfeição absoluta é a de Deus. Nós vamos ser perfeitos relativamente, todos nós, né? Então o próprio Emmanuel comenta no livro A Caminho da Luz, André Luiz também, Evolução em 2 Mundos, fala disso para nós, que a gente veio para cá, para a Terra, uma nuvem de protoplasma. É uma nuvem assim, viscosa. Veio dos espaços, quando a Terra esfriou. Então, quando Jesus e seus prepostos foram lá, exatamente na nebulosa do Sol, tiraram de lá gases, poeiras, trouxeram para que eles conseguissem, já num plano adredemente preparado, né, tudo feito mentalmente, eles conseguiram então formar a Terra como nós já conhecemos, com um raio, né, aproximado de 6.200 quilômetros, com a crosta aproximada de 50 quilômetros em média, crosta da Terra. Dentro da Terra a gente tem uma esfera com um raio de 1.200 quilômetros, feita de níquel e de ferro. A crosta feita de cial, silício e alumínio, na sua base, né? Dentro da Terra nós temos uma temperatura máxima do magma de 4.000 graus Celsius. Agora, por que Jesus fez assim? Então, debaixo dos nossos pés nós temos o magma, 4.000 graus Celsius. Por que Jesus fez assim? Com seus prepostos a gente não sabe, né? Mas debaixo dos nossos pés tem tudo isso, né? Tem essa esfera de cromo de níquel e ferro, que faz exatamente o campo magnético da Terra. É a orientação básica, né? A gente tirou aqui uma informação muito interessante, em que a gente tem assim a magnetita Fe3O4,
como um mineral aí da crosta, né? Ele é assim, traz consigo a capacidade retentiva da aproximação de outros metais, assim, e eles são atraídos para exatamente, né, a magnetita Fe3O4. Então, uma coisa muito interessante que eu tirei aqui de um estudo é que entre, assim, uma ocorrência entre organismos vivos, cristais de magnetita Fe3O4 são encontrados em certos tipos de bactérias, em cérebros de abelhas, cupins, peixes, ursos, alguns pássaros, por exemplo, os pombos e também nós seres humanos. Ou seja, o questionamento como é dito aqui, como que os pombos, antigamente nós tínhamos os pombos correios, como que eles conseguiam sair de um lugar e para o outro? Às vezes eles entravam em correntes magnéticas bem no alto e conseguiam exatamente chegar a fazer entregue a correspondência, coisa impressionante. Ninguém sabia, agora já estão descobrindo que no cérebro dos pombos e de outros animais, assim, de pássaros, existem pedaços de magnetita, porque aí eles vão ter o controle do magnetismo da Terra. Olha que coisa importante, porque dentro dessa esfera com raio de 1.200 km, tem dentro da Terra, em que ela flutua no magma, nós vamos ter então a maneira através da qual as abelhas seguiam, outros pássaros seguiam, animais que saem como as baleias, saem do lugar para procriar em outro lugar e não erram o caminho. Então a ciência já descobriu que tem no cérebro deles magnetita também. No nosso também tem. Os ursos, enfim, uma série de animais que tem, né, essas condições muito importantes. Então Emmanuel fala isso aí, né? Que quando a Terra esfriou, chegando a temperatura de 2.000 graus Celsius, né, quando Jesus tirou então da nebulosa do Sol os constitutivos, os constituintes do nosso planeta, e fez então com essas condições, né? Nessas condições, portanto, nós vamos encontrar uma pressão assim máxima, né? Uma temperatura máxima que nós aguentamos com o nosso corpo físico, diferentemente assim de outros seres, de outros planetas, como por exemplo aquele lá de Mercúrio, que aguenta a temperatura de 500 graus Celsius. Nosso corpo não consegue, mas o corpo dos nossos irmãos de Mercúrio consegue, como aquele lá de Plutão, mais afastado do Sol, também os corpos dele aguentam temperatura fria, né? Então vai de acordo com o planejamento reencarnatório dos seres que vão habitar e que estão em conformidade com a evolução de cada um ainda. Então nós estamos aqui no planeta Terra, que é medianamente, vamos dizer assim, né? Muito boas condições, tem outros planetas muito mais evoluídos, boa tarde, e tem outros menos evoluídos, conforme nós sabemos. Tem planetas que os espíritos já só se utilizam no perispírito, já estão tão evoluídos que o corpo, né, acaba se desagregando naturalmente e fica só com o perispírito. Como tem outros muito primitivos ainda, mais primitivos do que aqui na Terra. Então, quando aconteceu, no momento que a Terra esfriou com os frios dos espaços, segundo ele comenta, né, Emmanuel, ele viu cair uma substância viscosa sobre a Terra, cobriu os mares, cobriu as águas, e essa substância viscosa, é o protoplasma, desciam exatamente os princípios inteligentes. Certamente nós viemos assim.
como uma centelha pequenina, simples e ignorante. Aí ele fala aqui do protoplasma. O protoplasma é formado majoritariamente por água. Também tem hidratos de carbono, proteínas, enzimas, lipídios e eletrólitos, componentes que lhe permitem desenvolver diversas funções a níveis metabólicos. Pode dizer-se que o protoplasma é uma mistura organizada de várias substâncias, as quais podem estar em estado sólido ou dissolvidos na água e que costumam estar num processo permanente de transformação no interior da célula. Componentes que formam o protoplasma: proteínas, íons, lipídios, carboidratos, água. É o maior constitutivo, com cerca de 80% do protoplasma, a substância que nós viemos para cá. O protoplasma protege os diferentes órgãos do nosso corpo físico, atua como depósito de energia, transporta o oxigênio, regula as propriedades térmicas e propicia numerosas reações químicas. Essas são algumas das tarefas do protoplasma no nosso organismo. O citoplasma e o núcleo da célula fazem parte do protoplasma. O citoplasma da célula e seu núcleo fazem parte do protoplasma, nas células chamadas eucariotas. São muitas células, né? Tem as procariotas, uma célula só. Então, aqui no livro Universo e Vida, na página 45, o Espírito Áureo define o protoplasma como uma geleia viscosa que invadiu todo o planeta Terra no início, trazendo nela as mônadas, ou espíritos ainda pequenas centelhas, princípio inteligente constituído de água, proteína, açúcares, gorduras, sais, etc. Então nós estamos podendo observar o seguinte: quando essas mônadas vieram para cá, nós viemos para cá, princípio inteligente, aos milhares, chegaram aqui nessa nuvem, se espalharam pela terra, se espalharam pela água. E André Luiz nos fala no livro, né, de sua autoria, Evolução em Dois Mundos, que a gente vai ter então o princípio inteligente buscando um corpo para ele, uma vestimenta para ele. Por aquela época, né, da formação da Terra, a gente vai encontrar exatamente a atmosfera de carbono, de nitrogênio, de oxigênio e de hidrogênio. Hoje a ciência até já fala que os constitutivos de planetas e sóis, a base é o hidrogênio, espalhado no universo, até pelo James Webb, esse grande telescópio que está aí saindo, né, da nossa órbita. Ele então detectou a quantidade de 68% de hidrogênio, 30% de hélio e os outros restantes de outros componentes. Olha só que interessante, 68% é de hidrogênio. Os constitutivos, vamos dizer assim, né, de planetas e de sóis. E quando então nós, a centelha, procurou um corpo para si, sendo que a atmosfera já era, né, de carbono, de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, formando outras misturas, nós então encontramos o primeiro
átomo mais fácil assim de ser transformado num corpo, que é o átomo de hidrogênio. André Luiz fala isso na grande síntese. Pietro Baldi também fala isso. E na pergunta 540 do Livro do Espírito fala isso também. É assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um simples átomo. Topo da criação começou por ser um simples átomo, que é o mais simples, é o hidrogênio, na chamada escala estequiogenética. É o mais simples de todos. Se inseriu o átomo de hidrogênio para nós. Então, a primeira vestimenta do Espírito foi exatamente o átomo de hidrogênio, aonde, então, é mais fácil a penetração nossa, né, como seres, princípios inteligentes, do que átomos assim com muitos elétrons, que o hidrogênio é o átomo mais simples, né? Eu até trouxe aqui uma cópia também, né? Tabela periódica. Todo mundo tem familiaridade com isso? Pouca gente, né? Pouca gente, né? Tabela periódica dos elementos. Não é? Então, quem tem, parabéns, né? Porque não é fácil chegar nisso aqui e entender diretamente essa questão aqui da tabela periódica dos elementos. Então, o hidrogênio é de número atômico 1. Nós vamos encontrar o último agora, chamado Uno 1 Pentium, de número atômico 115. Tem muito livro de ciência que não tem isso ainda. Verdade, não tem atualização do Uno 1 Pentium. Foi descoberta na bomba de Hiroshima, no Japão, em 1945. Lá que eles descobriram o Uno 1 Pentium. Então, infelizmente, a bomba trouxe muita, né? Assim, muita dor, né? Para Hiroshima e Nagasaki depois, né? 120 mil pessoas desencarnaram em Hiroshima, depois mais 80 mil em Nagasaki, 200 mil criaturas desencarnaram. Destruição praticamente de tudo, né? Com os experimentos da bomba atômica lá. Lá então foi descoberto o último elemento aqui da tabela periódica. Então nós vamos assim fazendo a nossa evolução, entrando, né, o princípio inteligente, entrando no reino assim dos minerais. Então aqui no reino dos minerais, não sei se está dando para ver aqui embaixo, acho que não, né? Tá? Pode tirar? Pode? Talvez melhor um pouco, né? Tem que sair, né? Está dando para ver aqui, não? Mais ou menos, né? Embaixo, não? Tá, né? Então, olha só. Aqui nós tentamos fazer, baseado em livros, né? Em livros, assim que vão nos ajudar no entendimento, né? Eu também tive que fazer pesquisas. Como nesse livro aqui, ó, de onde eu tirei no livro Morte, Renascimento e Evolução. Nesse livro do Hernando Guimarães Andrade, nós então tiramos esse quadro aqui, ó, da evolução planetária e a nossa evolução também. Evolução planetária e nossa evolução. Aonde nos estudos, né, feitos pela ciência, a gente vai encontrar aqui, ó, isso aqui, ó. Aí eu tirei, transformei nessa tabela. Então essa tabela aqui, do estudo da nossa ciência, diz o seguinte, que a Terra, formação dela tem 4,6 bilhões de anos. Formação da Terra tem 4,6 bilhões de anos. Aí depois começou a evolução química.
até 3 bilhões de anos aproximadamente, nós tivemos evolução química, reações químicas, né? Os minerais, etc. Depois de 3 bilhões de anos, nós vamos ter evolução biológica. Até hoje, que a última era é a era quaternária. Nós estamos vivendo a era quaternária, onde o ser humano apareceu, segundo André Luiz fala também, Evolução dos Mundos, há 200 mil anos atrás. De agora, 200 mil anos atrás, nós aparecemos. Então começou com uma série de evolução aqui, do princípio inteligente. Passando então por uma série de corpos, né? E segundo André Luiz, o princípio inteligente, ele gastou 1,5 vezes 10 elevado a 9, ou seja, 1,5 bilhão de anos. Quando ele aportou aqui, quando nós aportamos aqui na Terra, no livro Evolução dos Mundos fala isso, quando nós aportamos aqui nessa massa viscosa de protoplasma, nós gastamos 1,5 bilhões de anos para chegar aqui no período Cenozoico, quando vai aparecer o Homo sapiens. O princípio inteligente gastou pelo reino dos minerais, reino dos vegetais, reino dos animais, até chegar no Homo sapiens sapiens, que é chamado de homem moderno, e a mulher moderna também, né? Então nós gastamos tudo isso aqui, 1,5 bilhões de anos, para chegar igual nós estamos agora. Então foi uma longa escala, uma longa evolução, né? Uma participação grande nossa, em vários períodos, né? Período Cenozoico, Mesozoico, apareceram os mamíferos, no período Paleozoico apareceram os vegetais, os primeiros vertebrados. Nós ainda vamos falar isso aqui com detalhes. O primeiro que apareceu em torno de 2,5 bilhões de anos foram as algas azuis. Então, a gente pode observar que esse aparecimento nosso fez com que a gente percorresse assim, esse longo período nas formas, né, utilizadas, em que a gente foi galgando vagarosamente o ponto em que nós chegamos hoje. Então nós temos o mineral, de uma maneira geral, o princípio inteligente dorme. Nós dormimos no mineral milhares e milhares de anos, não sabemos quantos anos, né? Dormimos no mineral. Só tinha reações químicas. Né? Nós, no princípio inteligente, a gente ajudava nessas reações químicas. Aí depois nós tirei desse mesmo livro aqui, ó, Morte, Renascimento e Evolução, o elo, que nós temos em cada transição nossa, a gente tem um elo entre um ponto e outro. Olhem só, tirei daqui também, ó. Esse aqui é o bacteriófago. Bacteriófago é, portanto, um vírus. Ele, como vírus, ao mesmo tempo, ele é uma pedra. Ele é um mineral. Pode ser também um vegetal e um animal. O vírus normalmente é isso, né? Vírus é assim, é mineral, vegetal e animal. Aqui ele estuda, né? A ciência estuda isso, e é uma situação em que o vírus, ele se aproxima de uma bactéria, ele é muito menor do que uma bactéria. Se aproxima da bactéria, se acopla na bactéria e injeta DNA. Injeta ácido desoxirribonucleico na bactéria. E daqui que a ciência partiu exatamente, sabe para quê? Para controlar a AIDS. A gente nem ouve falar mais de AIDS, né? Quer dizer, já está mais ou menos sob controle, tá?
Está controlado pela ciência praticamente. Então, a partir desse estudo aqui, é que se chegou à conclusão, né, também do elo entre a pedra, o mineral e o vegetal. Nós temos o bacteriófago. É como se ele fosse também um vegetal. Ele é mineral, vegetal e animal, né? É o que fala o nosso irmão aqui. Muito estudioso, nós sabemos que ele é de Volta Redonda, né? Hernando Guimarães Andrade, aqui pertinho daqui, ó. Foi engenheiro da CSN, deu aula na Escola Técnica, Macedo Soares, para quem conhece lá os colégios, né, principais lá na nossa cidade. E depois logo ele se tornou um cientista famoso no mundo inteiro. Criou uma série de equipamentos, né? O pessoal vinha e levava ele para fora para fazer palestra, para fazer suas pesquisas, né? Impressionante ele. Agora já desencarnou, né? Ele desencarnou. Então daqui depois nós pulamos para lá, porque a cabeça do princípio, né, do vírus é exatamente um icosaedro. Para quem ainda lembra de geometria, icosaedro é um poliedro, tem 20 lados iguais. Também já ia querer demais a gente saber o que é icosaedro. Icosaedro é um poliedro e tem 20 lados iguais. A cabeça do vírus é essa aqui, ó. Do ser que está ali na evolução também, né? Princípio inteligente. Então, logo depois, nós vamos pular para o reino dos vegetais. Aqui nós sonhamos. Leon Denis tem um bonito estudo sobre os vegetais, no livro Depois da Morte. Então, onde o problema do ser, do destino e da dor também tem. Muito estudioso, né, Leon Denis, ele fala assim, que nós começamos, né, a ter sensações. Então, é sempre bom a gente raciocinar assim, né? As irmãs aqui presentes devem ter alguma planta em casa. Não pode se conversar com ela? Pode ou não pode? Pode, velho. E ela não atende? Atende. Atende. Não é receptiva a um passe, a uma água fluida? Ué. É receptiva. Então, o ser fica na raiz. O princípio inteligente, aqui ele é centralizado para fazer reações químicas. Mas aqui nós já descemos para a raiz das árvores, nós sugamos os nutrientes para alimentar todas as células vegetais, o corpo da árvore. Recentemente saiu um estudo, não sei se alguém viu, um estudo muito interessante, dos japoneses, sobre a maneira de comunicação de uma árvore com outra árvore. Alguém viu por acaso esse estudo aqui? Não, né? Eu vi. Não? Eu vi também. Você viu? Muito bem. Viu também? Muito bem. Então eles estão estudando, mas os japoneses estudaram, né? E fizeram, tem como se fosse uma armadura por baixo, entre, né, uma raiz e outra raiz. Se comunicam. Todo mundo sabe que o cão, ele não tem verbo, né? Mas não se comunica um com o outro, comunica. Os Espíritos falam isso, né? Pergunta 589 aqui, ó. 589 do Livro dos Espíritos. A gente tem essas informações da Allan Kardec para nós, né? Aonde nós, então, aqui, ó, quando passamos do vegetal para o animal, não tem outro elo. É assim que tudo se encadeia. Ele fala lá, os Espíritos falam para Allan Kardec, está tudo no Livro dos Espíritos. Por isso que vale a pena a gente estudar a doutrina, né? Vale a pena, está tudo lá, ué. Então aqui nós temos, ó,
Pergunta 589, os Espíritos falaram para Allan Kardec que a sensitiva hedioneia, que é a planta carnívora, elas fazem parte dos dois reinos, velho. Por quê? A planta carnívora, ela segrega um líquido viscoso e vem, às vezes, um mosquito ou outro animal um pouco maiorzinho, né? Fica ali preso e ela devora. Então já tem parte animal com ela e tem parte vegetal, né? Ela é mais ou menos desse jeito aqui, ó. E tem um remédio de homeopatia excelente, tirado dela, da planta carnívora, chamada Drosera rotundifolia. Foi de homeopatia. Nós não fizemos já seminário sobre homeopatia ainda não, né? Quem sabe um dia, né? Vale a pena nem fazer, né? Porque a homeopatia também faz parte, normalmente, das casas espíritas, né? Então a Drosera é excelente remédio, assim, para a chamada tosse comprida, né? Antigamente falava tosse comprida, né? É bronquite asmática, né? Tosse, até tossir, até vomitar, né? Então a Drosera rotundifolia, tirada da planta carnívora, é grande remédio homeopático. Homeopatia é assim, né? Tem remédios vegetais, animais, remédios minerais. Vale a pena a gente estudar homeopatia também. Então, o elo entre o vegetal, que tem já as sensações, que começa a sonhar já, é a planta carnívora. Pergunta 589 do Livro dos Espíritos, está lá. Passa muito tempo, né? Depois, o princípio inteligente vai formar exatamente um animal. Eu já coloquei um animal aqui um pouco mais evoluído, né? A gente vai ver depois na segunda parte, nesse livro aqui, ó, A Dinâmica Espiritual da Evolução, do Dr. Jorge Andréia. Vocês vão ver por quantas espécies que a gente tem que passar de um ser para outro. É muita coisa, é um estalar de dedos, não. Eu botei uma árvore aqui, mas tem grama, tem uma série de coisas que vai, né? Até chegar num ponto desse. Então a evolução nossa, ela é lenta, né? Ela é gradual, mas ela é determinada, é o determinismo divino. É Deus quem quer que nós evoluamos. Não tem jeito, né? Hoje a gente dá muitas voltas, né? Que é mais comum a gente fazer isso. Nós estamos fazendo muito isso, né? Às vezes a gente dá muitas voltas, que é daquela diretriz, né? Então a gente erra, cai, levanta, vai para frente, vai assim que nós estamos evoluindo, né? Vagarosamente. Mas tem alguns espíritos determinados. Emmanuel comenta que Jesus, no livro Consolador, ele fala que Jesus foi determinado na evolução dele. Não deu volta igual a gente está dando, não, né? Ele já foi quase que numa linha reta. Ou seja, tem espíritos que são determinados mesmo. Enfim. Então, pulando para o reino dos animais. Princípio inteligente vai para o reino dos animais. Ele acorda ali, ó. Ali nós acordamos. E a gente começa a desenvolver o instinto, que é uma inteligência embrionária, né? O instinto é a inteligência embrionária. Então, tem muitos animais aí que a gente percebe, né? Quem tem cão em casa, principalmente o cão, né? O Chico falava isso também, o cão que ele teve, que era assim, já quase numa forma parecida com a humana, né? Ele fala lá. Teve 3 cães do Chico, né? Mas fala que os cães que ele teve era assim, impressionante, né? Levava até o cão lá para participar da reunião, né? O cão sentava na cadeira, o Chico na outra cadeira. Sentava, ficava com a patinha apoiada lá direitinho, né? Como se estivesse assim, esperando para rezar, né? Olha só. Enfim, nós temos animais aí conosco, domésticos, mas nós temos também assim, animais, como por exemplo, cavalos muito inteligentes. Muito inteligentes. Temos cavalos que pintam,
Temos elefantes que pintam também. Temos chimpanzés. O meu tio, quando desencarnou, deixou um burro. Trabalhava com ele no sítio. Sim. Depois que o meu tio desencarnou, o burro quase deixou minha tia maluca. O burro, tá vendo? Ele açucrinou a minha tia meses por causa do meu tio. Sentia falta dele, né? Uma loucura. Tem isso, né? Tem essa simpatia, esse amor, né? Às vezes o cão. A partir de quando nos tornamos individualidade? A partir de quando? Nos tornamos individualidade. Ah, sim. Nós vamos ver agora. Tá? Então, aqui, ó, na parte instintiva, nós vemos isso entre muitos animais. Tem chimpanzés aí que são capazes de fazer, assim, usar até computador, ué. Tem ou não tem? Tem. São capazes. Então já tem É um automatismo, não é, Guilherme? É um instinto, né? É um instinto. Eles não são capazes de refletir sobre aquilo que eles fazem. Seria um treino, eles são treinados para realizarem, isso. Mas sem essa capacidade de refletir sobre a própria ação. Isso. Então, olhem só, são treinados, né? Olhem só aqui nesse livro do Gabriel Delany, A Reencarnação. Esse livro aqui, ó, ele fala de cães, ele fala de cavalos, pelo início do século passado, em 1916, conforme você falou, 2 cavalos, os cavalos estão aí, né? 2 cavalos, eles foram treinados por um irmão chamado Crow. Crow era um alemão que ensinou para eles até o alfabeto alemão, citou algumas palavras em alemão. Eles foram aprendendo. Aí começou a ensinar operações matemáticas, 1 mais 1, 2. Aí como é que vai fazer? Aí o cavalo batia 2 vezes com uma pata no chão. 3 mais 3. Batia 6 vezes no chão. Mas foi assim, realmente ele já guardava latente o instinto, a inteligência embrionária. Já tem com ele, todos os animais têm. Uma memória embrionária. Embrionária. Então, mas se você exercitar a memória, conforme tem muita gente que ensina cães aqui, né? Ensina cães, fazem cada coisa impressionante. Ensina também animais como cavalo, etc. Então, ensinaram para ele algumas operações. Depois que eles estavam treinados, 2 cavalos, eles convidaram uma plateia de cientistas da época. Foram 16 cientistas alemães que foram convidados para participarem das demonstrações dos 2 cavalos. O Mohamed e o Zarif, era o nome dos 2. Aí tem aqui as expressões que eles passaram para os cavalos, aonde 3 vezes 4 mais a raiz quadrada de 36 dividido por 3. Os cientistas ficaram abismados quando eles deram a resposta aqui. Todo mundo sabe essa resposta aqui, né? Os cavalos fizeram, cavalos fizeram. Isso que é duro, né? Os cavalos deram a resposta lá para 16 cientistas, ficaram impressionados de ver, bateram com a quarta lá, a quantidade ali, ó. Mas aí, no caso, assim, eles fizeram esse cálculo. Fizeram. Mas se mudasse, os números fossem mudados, eles não fariam. Faziam? Não. Tem mais aqui, vou colocar mais. Resposta aqui, ó. Ninguém fica com vergonha na resposta 6.
E aí eles bateram com a pata lá, ó, 6 vezes. Aí depois passou outra expressão matemática. Raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 64. Já está piorando, olha só. Vezes a raiz quadrada de 64 dividido por 4. Olha os cavalos, ó. Bateram lá. Eu aceito aí de vocês a participação. 12. Hein? 12. 12, muito bem. 12. 18, 48. Isso, muito bem. Agora eu quero ver vocês fazerem essa que eles quiseram, tá? Essa aqui, realmente. Se chegasse uma outra pessoa e quisesse fazer a pergunta para eles responderiam também, eu sou o dono? Não, então, aqui falou que o dono, né? Sou o dono. Que ele ensinou. Não sei se vocês já viram, até pela televisão nossa aqui, de vez em quando passa, né? Fica lá um cachorro correndo assim. Alguém pergunta, quanto que é? 5 mais 5, ele vai lá direto no número 10. Já viram isso? Então, quer dizer, ali o princípio inteligente já está com o instinto, que é uma inteligência embrionária, inicial, né? É a inteligência inicial. Mas não existe nem o raciocínio lógico. Não. Não, está ainda, né? Está no início. Está no início, está iniciando, né? Agora essa aqui, ó. Olha só essa aqui, raiz quarta, gente. Raiz quarta, 2 vezes a raiz quadrada. Raiz quarta de 1 milhão. Olha só, 1.874.000. E 161. E eles bateram lá. Essa aqui é inteligente, só com máquina calcular, mãe? Só com máquina de calcular. Mas nós também podemos entender que entre os animais, entre os próprios cavalos, nesse processo de evolução, tem aqueles que estão mais próximos de fazerem essa transição para o reino nominal e aqueles que ainda estão mais próximos, sim, mais distantes, quer dizer, tudo é um isso mesmo. Assim. É igual a gente aqui na plateia. Sim. Não é? Nós aqui, cada um de nós está no degrau. Não é? Isso vai favorecer esses que foram treinados, que davam essas respostas, quando passarem a ser ser humano, vai favorecer na evolução como internet? Certamente. Certamente. Porque não é só o animal, aqui no caso do animal, é só um adendo ainda da evolução, porque depois os animais vão se tornar elementais. Allan Kardec estudou isso aqui muito. Tem na lista do Espírito, tem na pergunta 103 do livro dos Espíritos, está lá, sobre elementais. Que a transição do animal para o nominal se faz no elo elemental, porque não é nem achado aqui na Terra. A ciência hoje não sabe o elo perdido. Ninguém sabe onde situa o elo perdido. Mas nós sabemos, nós temos informações em livros aqui, ó. Temos informações, mensagens do Espírito, como mensagem de Emmanuel, de 1937, ele fala que a transição não é feita aqui na Terra, é feita no outro planeta. Mas agora, ele escreveu essa mensagem em 1937, mas agora André Luiz, no livro Universo e Vida do Espírito Áureo, já fala que aqui na Terra mesmo está sendo feita a transição. Aqui na Terra mesmo. Quando Emmanuel deu essa mensagem, está aqui no livro, ó, você tem aqui um livro, esse lá da Capela, do Edgar Armand, um livro conhecido nosso, né? Esse aqui é mais conhecido. É a transição do animal para o nominal? Essa transição? A transição do animal para o elemental, depois de que vai ao nominal, é feito no planeta aqui, outro planeta. Mais recentemente, André Luiz já fala aqui, ó, nesse livro aqui que a gente conhece, todos nós conhecemos,
dissemos que evolução em 2 mundos. Esse é de 1957. Já fala que aqui na Terra mesmo já estão tendo condições de fazer a transição, como se fosse uma cidade. E também naquele livro que eu mostrei aqui nesse Universo e Vida, ele fala aqui da cidade, até detalhe cidade, como é que é, detalhe até cidade, que eles ficam em câmaras, né? O perispírito do animal ele vai ficar numa câmara, depois passa para outra, entra muitos gases ali, ionização, uma série de processos, demora muito. Aí transforma o animal no elemental, que é a fada, o gnomo, enfim, né? Transforma. Aí depois eles vão para a natureza, pergunta 540 no livro dos Espíritos. É aí que tudo, né, se encadeia na natureza, desde o ato primitivo do arcanjo. Então ele fala que esses elementais, eles ajudam os espíritos superiores. Então é preciso, consoante a lei de destruição, uma lei dura, mas está no livro do Espírito, fazendo parte do contexto divino, a lei de destruição. Vai ter que passar um terremoto, como aconteceu agora recentemente, que nós vimos aí na Turquia, né? Pessoas estavam dormindo 4 horas da madrugada, todo mundo dormindo, e deu aquele terremoto, mais de 51 mil pessoas desencarnaram. Não tiveram nem chance de correr. Por quê? Então a gente já sabe dessa lei de destruição, que é uma lei de causa e de efeito, em que esses irmãos, essas irmãs resgataram o seu karma. Não sabemos de onde, não temos informações ainda, né? Quando você fala essa transição do animal por elemental, ela é feita aqui no nosso planeta físico. Sim. Mas a gente não tem conhecimento porque um espaço muito fechado, né? Aqui tem mais informações, tá? Tem mais informações. André Luiz fala também ali. Manuel já fala que era feito também em outros, pode ser até que continue fazendo em outro planeta, né? Depois os espíritos superiores tragam para cá. É igual os ET. Os ET, a gente tem conhecimento assim disperso que ele já tem, esses países mais desenvolvidos, captura desses ET, só que a gente não tem conhecimento nenhum, ainda estão estudando ele, né? É uma ciência muito secreta ainda, né? Sim, é verdade. Então aqui, por exemplo, fala mais detalhes. Vocês precisam ver como é que é bem falado aqui, esse livro aqui. Eu não vou falar muito, eu gostaria que vocês comprassem esse livro para estudar. Esse livro é muito importante também. Universo e Vida. Muito importante. O livro é muita ciência, tudo isso aqui que nós estamos falando está aqui, ó. Também. É o único livro que fala que Allan Kardec foi Tomé. Só nesse livro que a gente encontra isso. Fala isso. Agora, a lei de destruição, ela não obrigatoriamente é lei de causa e efeito. Vamos assim, não precisa passar assim, obrigatoriamente, porque a lei de destruição não é uma lei da vida, porque a lei de destruição é a lei de transformação. Mas não assim, ela não tem, porque às vezes a gente está assim numa época que quando acontece alguma coisa a gente começa a perceber uma série de correlações, é porque fez isso, é porque está pagando isso, está ajustando, mas a própria lei de destruição, ela faz parte desse mecanismo de evolução. Então, para a gente também ter o cuidado, quer dizer, a gente sabe que tudo é muito perfeito, tudo é muito encadeado na natureza. Nada acontece por acaso. Nada acontece, mas também para a gente não ficar fazendo aí correlações, porque assim que acontece alguma destruição, aí já começam também a surgir interpretações, porque foi da Segunda Guerra Mundial, foi isso, foi... Tem isso também. Não é, para a gente ter esse critério, que é um mecanismo, se nós não tivéssemos, vamos assim, muito ajustado, mas obrigatoriamente nós precisaríamos passar pela transformação. Precisamos. Então, no livro Transição Planetária, que eu creio que muita gente já leu esse livro aqui de volta, né? Ou não? Não? Já, né? Transição Planetária, acontece que o tsunami matou 250 mil pessoas.
aqueles que tinham que desencarnar, desencarnaram. Tinha um casal de brasileiro que estava passando uma de mel lá, estava mergulhando. A gente lembra disso, né? No ano 2004, 26 de dezembro de 2004, aconteceu o tsunami, lá na região asiática lá. Olhem só, 250 mil pessoas desencarnaram. E o livro é todo canalizado em cima disso. Aí vai falar que é da lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso, né? Deus jamais permitiria qualquer um de nós sofresse por qualquer outro motivo da lei de destruição, se não houvesse necessidade. É verdade. Deus é misericordioso, é um Pai bondoso para nós. Então, observemos, né, que quando vai havendo essa evolução, esses elementais, dotados de um vigor extraordinário, né, de muita energia, muito ectoplasma, os espíritos superiores, está na pergunta 536 até 540, lá no livro do Espírito, está lá. Eles estão falando isso que eu vou tentar reproduzir aqui. Eles utilizam essa energia, né, do ectoplasma para fazer o terremoto. Pensem bem a quantidade de energia que tem que ter para abrir uma placa tectônica daquela. Tem que ter muita energia, velho. E são milhares e milhares de espíritos elementais com muita energia que os espíritos superiores tomam deles, vamos dizer assim, né, para fazer exatamente um terremoto, um tsunami, um maremoto, enfim, né, um furacão, um tufão. Milhares e milhares. Ainda fala assim, agora eles estão servindo sem saber direito como é que é, são verdadeiras crianças. Mas amanhã eles vão estar no nosso lugar, no lugar daqueles que tomaram a eles, né, como empréstimo retirado para fazer exatamente acontecerem esses fenômenos. Olívio, eu posso fazer uma pergunta? Porque eu sou meio... Estou iniciando. Pode falar? Pode. Quer dizer que essas coisas acontecem, essas enchente, qualquer coisa. Qualquer coisa não é porque fulano fez isso ou fez aquilo, é porque tem que acontecer essas coisas. Essas coisas vão ter que acontecer. E aí o plano espiritual consegue reunir aqueles que têm que passar por esse karma, entendeu? Aqueles que têm que passar por essa prova. Mas por que tem que acontecer isso? Por que tem que acontecer? Porque é lei de destruição. É para melhorar o planeta. É para melhorar. Leia no livro dos Espíritos, lei de destruição. Você vai entender melhor, né? É para melhorar o planeta, geologicamente, inclusive nós, o ser que a gente resgata os débitos lá de ontem, né? Do passado. E quando o homem diz que ele está destruindo o planeta, isso é procedente? Que o homem está destruindo o planeta? Sim, é o meio ambiente, né? Está se referindo ao meio ambiente, sim. Nós, infelizmente, estamos fazendo isso também, né? A gente tem que parar com isso. Mas isso não faz parte da lei de destruição. Acho que é isso que está perguntando. O senhor estava falando que... Aí somos nós mesmos responsáveis, né? Por exemplo, furamos a camada de ozônio, fica 40 a 60 quilômetros de altura. Furamos. Com gás da nossa geladeira. Aí vem o quê? Câncer na pele. Nós que somos culpados, jogamos aí o CO2 aí para cima nas fábricas, todo dia toneladas e toneladas. Também estamos furando aí. Ou seja, nós próprios estamos, né, irmão? Nós mesmos estamos destruindo nosso planeta. Não vai ter a reação. Lembra que lá no livro, eu acho que esse assunto, ele é um assunto assim muito profundo. Mas aí nós lembramos que lá no livro dos Espíritos, sim, tem a questão da lei da destruição, que é a lei da destruição, é a destruição natural, que ela faz parte do processo, e tem a destruição abusiva. Causada pelo homem. Que essa destruição abusiva, ela acontece por outras circunstâncias, mas ela não obrigatoriamente ela teria que acontecer. Isso, e essa porque tem aquela. Você estava falando, eu fui lembrando, por exemplo, da questão dos animais. Porque é uma pergunta, a gente tem lá aquele bicho que a gente faz parte da família, e às vezes eles passam por sofrimentos. Sim. Né? Ele passa por doenças. E a gente, é um processo também de um sofrimento.
se ensaiar para a vida. Que é se ensaiar. É isso. Nesse caso aí, está dentro do próprio mecanismo da Evolutivo, evolução né? evolutiva. Então é cão, ela está falando assim, o cão, coitado, tem que ir no veterinário, tem que fazer cirurgia, tem que tomar remédio, né? A dor danada, fica cego, fica paralítico, sobe, Ele precisa daquilo. Ele não precisa passar por isso. Ele está se ensaiando para a vida. É um ensaio. Um A cão dor dele abandonado, ele está ensaiando para a vida. está ensaiando para a vida. Quando você não tem a cura do corpo, você está tendo a cura da alma, né? É a dor, né? É um ensaio, é um treinamento. Porque Deus não iria fazer nenhum de nós para sofrer, não. Não somos feitos para sofrer. Nós somos feitos para ser felizes. Todos nós, mas nós mesmos, muitas vezes, colocamos pedra no nosso caminho. Também tem esse lado. Então deixa eu dar a resposta aqui que os cavalos deram é 37, tá, gente? Isso aqui deixou todo mundo de queixo caído lá, todos os grandes cientistas. Porque na época não tinha mesmo essa máquina de calcular que a gente tem, né? Era uma régua que tinha, né? Ainda era bem treinada, né? A régua de cálculo. Nós usamos. É porque nem os cientistas conseguiram fazer esse cálculo. Então essa régua de cálculo é uma régua assim, muito antiga, né? A época era 1916. E o cavalo, gente, olha, ele sabia fazer uma raiz quarta. É impressionante isso. Está aqui no livro, está no livro aqui, ó. Nessa eleira aqui tem cão que chega a dar até conselho. A dona dele, às vezes chegava com visita, o cão olhava, a dona que entrava lá, ó, para sair e falar mal da vida dos outros, né? Não fala isso, não, porque o jeitinho vai daqui a pouco botar o cão no cobrar para Não, pode falar. Não, é que eu já entendi, já. Tem o karma individual, o karma coletivo, né? Como o terremoto, as pessoas. Os karmas coletivos, expiação coletiva. O irmão pode falar, doutor? Nessa situação que você colocou aí, Sim. não seria, de repente, uma influência espiritual? Em qual? Nessa aqui? Dos animais. Não, isso aqui é Gabriel Durano analisa que é a inteligência dentro deles. Né? É a inteligência, não é a influência sobre a inteligência do animal, não é. É a inteligência dentro dele. Então aqui tem um cão Rolf, uma cadela, filha do Rolf, chamada Lola. Impressionante, né? Está aqui. Esse livro aqui eu conheci, deve ter até aqui no centro. Para vocês estudarem, né? Vou deixar aqui para vocês estudarem em casa. Né? Porque a função do seminário é despertar a gente para o estudo, não é verdade? A gente sente que está estudando pouco. Não é? A gente está estudando pouco. Então nós temos que estudar mais. Sei que vocês estudam muito aqui, mas a gente tem que estudar um pouco mais. É igual fazer a caridade. Eu sei que vocês são caridosos aqui. Mas a gente não podia fazer mais caridade? Podemos e devemos, né? Cada um segundo suas obras. A mesma coisa com relação ao estudo, né? A gente tem que se esforçar, ler em casa, levar para casa, estudar aqui no centro, fazer parte dos grupos de estudo sistematizado, estudo avançado da doutrina. Já tem estudo avançado da doutrina, do estudo sistematizado avançado. Mais do que esse, que é excelente, né? Você estuda aqui o sistematizado? Estudamos. Isso, muito bem. Então já tem agora o estudo sistematizado avançado. A FEB já lançou, já deve ter mais de 5 anos que ela lançou. A gente tem que se organizar, né? Fazer, entender que é importantíssimo a nossa vinda no centro para estudar, A gente tem que estudar. Porque se a gente não estudar, a gente vai ficando para trás. Vai ficando, né? É igual a gente não quer, às vezes, acompanhar aí a tecnologia, não quer. Né? Principalmente a gente já está com uma certa idade, a gente não quer acompanhar. Mas a gente vai ficar para trás, né? Vai ou não vai? Aí chega o nosso neto lá, qual o meu neto lá? Chega lá, hoje ele está fazendo um estudo comigo lá, assim, acerca da parte dos gregos, né? Toda a mitologia grega.
fazendo no celular. Batia lá no bobo, assim, eu quero isso, assim, aí saía, né? Eu não sei como é que vai, mas ele sabe. Aí eu ia lá nos meus velhos livros lá, né? Conhecer, né? Eu tenho lá esses livros antigos ainda, aí pegava lá e a gente estudava, junto lá. Mas é assim, a gente sente que a gente vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás. Então aqui, chegando no elemental, aí dentro de toda essa série de animais, cães, gatos, os animais domésticos, né? O cavalo, o chimpanzé, assim, elefante, gorila, vamos chegar no gorila. O gorila é falado aqui por esse livro aqui, que a gente vai ver depois mais detalhes, né? Aqui, a dinâmica espiritual da evolução, do Dr. Jorge André. Ele fala assim que é o topo, né? Tanto é que a gente está vendo aqui, não sei se está dando para todo mundo enxergar, tá? Alguns animais evoluindo assim, tá tudo assim, depois vai levantando, tá não, né? Tá dando para ver, é o fundo aqui, né? O fundo é vermelho, quase não dá para ver, né? Mas ele fala aqui exatamente isso. Então, quando desencarnou um gorila aqui na Alemanha, desencarnou um gorila lá no México, outro lá, então os supervisores espirituais pegam o perispírito do gorila, que vai falar daqui também, universo e vida, e levam para fazer essa transformação. Aí eles ficam lá em câmaras. Aqui já tem, no próprio planeta nosso já tem isso. Não entra no detalhe se aqui em cima do Brasil tem cidades assim, deve ter, né? Na Alemanha, na Inglaterra, lá na Arábia, deve ter. Todos os países devem ter, né? Então eles mesmo vão fazendo a transformação. Aí entra com uma série de componentes, né? De oxigênio, nitrogênio, gases, entra eletricidade, faísca, íons, e vai paulatinamente moldando o perispírito do gorila para ele chegar na forma humana, a protoforma humana, segundo André Luiz. É uma protoforma humana. Antônio, Ou não? quando então o A Caminho da Luz é usada aquela frase que o homem então literalmente desceu da árvore, está falando disso? Aproximadamente isso mesmo, né? Porque quando eu li pela primeira vez, a imagem que me ocorreu foi essa. O símil do humano descendo da árvore, isso mesmo, essa né? transformação. Só que ele vai se transformar num ser igual criança para nós. Aqui eu tirei desse livro aqui, um estudo, né, aliás, do livro do Divaldo, dos Elementais. Eu tirei do livro do Divaldo, isso aqui, Viana de Carvalho, né, muito inteligente, ele era assim, uma sumidade, né? Então, Viana de Carvalho, ele que fala aqui, ele fala, encontramos no livro a atualidade do pensamento espírita pelo espírito de Viana de Carvalho, psicografia do Divaldo, editada em 1999, a pergunta de número 63. O Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais, as quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais, as florestas. Haverá alguma relação entre desmatamento, que o nosso irmão perguntou lá, entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, para onde vão esses ligados ao desmatamento? Aí ele fala que todo desrespeito à vida é crime. Diante de Carvalho, todo desrespeito à vida é crime, que se comete à natureza, constituindo um agravante terrível de sofrimento, enfermidade e angústia para quantos fizeram isso, particularmente dominado pela perversidade, pela ganância, interesses pecuniários. É o que acontece, né? Desmata, se queima, faz isso para aumentar lá, né? Soja para aumentar isso. Então tem países que não aceitam, né, que isso seja feito, não recebem, não importam assim materiais
o alimento desse jeito. Naturalmente que essas entidades que são orientadas não dispõem de discernimento, porque não adquiriram ainda essas experiências evolutivas no processo do seu desenvolvimento. Os elementais encontram-se em toda parte. Tem nas águas, nas profundidades da crosta, tem no ar, tem no fogo. A forma desses seres, olha só, é muito variada, mas quase humana do elemental. Quase humana. Parecem conosco até, nós, ele fala aqui, o Viano de Carvalho, que parecem conosco. O elemental é o jogo a uma criança. O rosto é pouco visível, ofuscado, quase sempre colorido que o envolve. O centro de força dos elementais se juntam, eles se confundem ainda. Não são assim discernidos como nós, né? Se somam formando muitas correntes que fluem em ondulações de energia. Os elementais naturais formam agrupamentos inúmeros, próprios para essencialmente, próprio até chamar de espírito da natureza, com o nome de gnomo, são elementos da terra, de silfos, elementos das águas, salamandras, elementos ligados ao fogo, silfo ligado aos ventos, ondinas ligadas aos mares, às águas também, enfim. Salamandras relacionadas com fenômenos ligados assim à natureza também. Esses elementais também podem ser usados pelos espíritos inferiores, né? Pelos espíritos superiores. Mas superiores e inferiores também, né? Inferiores também. Normalmente são os espíritos superiores que os utilizam. Mas André, no livro de libertação, fala isso que nós não estamos falando. Há ainda aqueles, diz André Luiz lá, né? Há ainda aqueles que se utilizam do vigor, né, da energia desses espíritos para fazerem mal para o outro. Eles costumam fazer isso naquele trabalho de quimbanda, né? Quimbanda não tem amor nenhum, né? Só faz o mal. Então, há ainda aqueles encarnados e desencarnados se utilizarem desse, não está no livro de libertação isso aí, você lembrou bem. Está no livro de libertação isso aí. Aí no livro Nosso Lar também eles vão socorrer. Né? Você lembra, André Luiz vai pedir lá para ver uma ajuda para assim, aquele que seria rival dele, né? Então ele morreu, a mulher dele se casou outra vez, não tem nada demais, né? André Luiz ficou com ciúme também. Né? Ainda bem que ninguém tem ciúme aqui, né? Eles levam isso para o nosso espírito, Paulo. A gente carrega isso, né? Aí ele foi lá com a Narcisa num bosque ali perto da casa dele. Aí a Narcisa fez um gesto lá, uns assobios. De repente apareceram 8 entidades. Então ele falou: eu nunca vi um espírito assim. Ele falou: não, esse servem ao reino dos vegetais na natureza. Servem ao reino dos vegetais. Aí levaram a energia das mangueiras, dos eucaliptos. Aí eles pegaram aquela energia, ficaram a noite toda passando lá para ele respirar pelo poro, né, pela respiração. Aí ele conseguiu se curar da pneumonia. A gente vê, né? Esse trabalho assim dos servidores da natureza, né? Então são vários. Esse livro que é interessante, não sei se alguém já leu esse livro aqui, já leu? Esse livro que eu falei, Atualidades do Pensamento Espírita? Não, né? Esse é do Viano de Carvalho, através de Valdo, de 1999 saiu esse livro. Muito interessante, também não conheço não, né? Mas eu vi isso aqui, eu guardei, né, e anotei para futuros estudos, como é o caso agora, né? Então os elementais tem na pergunta 604, 603 do Livro dos Espíritos. Está aqui, tá? A gente for lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso aqui, ó. Allan Kardec, o Espírito falando para Allan Kardec disso. Aí depois de muito trabalho, assim, eles vão voltar então para a forma humana. Como seria esse retorno para lá? Seria assim, entre os índios, né? Aí voltaria, os elementais voltariam na condição mais simples,
É natural que seja assim, né? Gradualmente, né? Gradualmente a gente vai evoluindo, né? Vagarosamente. Então, chegando nos índios, depois chega, se bem que os índios hoje em dia também, está até no Congresso da Índia, né? Tem até ministro. Tem ministro que é índio, né? Tem ministro. Até na política, né? Quer dizer, os índios já estão mais, já estão evoluindo vagarosamente, né? Isso é muito bom, né? Que seja assim. Então, nós vamos começar a adquirir, então, o livre-arbítrio, vamos adquirir o raciocínio, né? A inteligência. E depois, nós vamos, assim, então, para o reino dos anjos. Vocês já se imaginaram uma criatura angelical aqui? Nós todos vamos ser anjos, não tem jeito, nós estamos chegando perto, já estamos no campo. Ou seja, depois aqui desse reino nominal nosso, nós vamos para o reino angelical. Aí um pouco mais na frente nós vamos ser igual a Jesus. Vós sois deuses, né? Fareis o que eu faço e mais ainda do que eu faço. Está reservado para a gente muita coisa aí. Então a gente não pode ficar preocupado às vezes brigando com o vizinho, né? Uma coisa à toa a gente brigando com o vizinho. Uma dor de cabeça a gente fala que Deus abandonou a gente, né? Nós somos herdeiros do universo. Deus fez o universo para nós. Então nós temos que ir vagarosamente, né? Mudando, como a gente tem feito aí todos os dias, estudando, participando, vindo no centro, fazendo caridade. Vagarosamente a gente vai também transformando a gente, né? Padrão superior, né? Mental, assim, melhor, né? Aí voltar lá em Allan Kardec, 1857, né? Verdadeiro espírita. Se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz por mudar suas más inclinações. E é todo dia isso, né? A gente tem que fazer isso todo dia, né? Não é fácil, não. E o incentivo que a gente tem quando a gente habita um planeta mais evoluído é a evolução mais rápida. Então, é uma luta que nós temos que vencer, né? Porque é determinado para nós, por Deus nosso Pai, que a gente seja, né, chegue no ponto máximo de sermos espíritos, né, superiores e perfeitos relativamente. Perfeição absoluta só de Deus. Então nós estamos em cima da hora, a gente poderia dar uma parada para tomar água, né? Sim. Quanto? 15 minutos? 15 minutos. E aí nós retornamos que a Maria Luísa, ela perguntou quando é que começa esse processo de individualidade, quando é que a gente começa a adquirir. Aí a gente retorna então falando sobre essa questão. 15 minutos, água, troca de ideias, para a gente descansar o nosso cérebro. Tem que dar uma descansada aqui, Sônia.